Sabe, existe um momento na vida em que a gente percebe que ninguém vai entrar dentro da nossa mente e arrumar as coisas por nós. E por mais duro que isso soe, esse é exatamente o ponto onde a verdadeira liberdade começa. Eckhart Tolle sempre bate nessa tecla. Nenhuma transformação profunda acontece lá fora. A mudança real só floresce dentro. E quando você escuta isso pela primeira vez, pode até parecer abstrato, distante, espiritual demais. Mas quando você vive isso na pele, percebe que não tem nada de místico. É só a vida te chamando de volta para o único lugar onde você realmente tem algum poder, o seu próprio interior. E nesse interior, existe algo que quase ninguém nos ensinou a cultivar, a tal da presença. Esse pequeno intervalo de silêncio que aparece entre um pensamento e outro e que costuma ser tão discreto que você só percebe quando decide olhar para ele. É como uma faísca de lucidez, uma janelinha aberta dentro de um quarto escuro, mostrando que existe um caminho para sair dali. E esse caminho não está escondido em ritual, em amuleto, em promessa milagrosa. Está na forma como você observa a si mesmo. E é curioso, porque a maioria das pessoas acha que autoconhecimento é decorar frases bonitas, ler livros, repetir afirmações. Mas a verdadeira mudança começa mesmo, é quando você consegue perceber seus próprios movimentos internos, aquelas reações automáticas, aqueles pensamentos que surgem de repente e te puxam pelo colarinho para fora do momento presente. Quando você finalmente começa a enxergar o mecanismo funcionando, quando percebe que o pensamento te chama, mas você não precisa seguir atrás dele como se fosse um cachorro correndo atrás de qualquer carro que passa. E é aí que tudo muda. Porque no instante em que você observa, você já não está mais completamente aprisionado no velho padrão. Existe um pedacinho de espaço entre você e aquilo que antes te dominava. Esse pedacinho pode parecer pequeno, mas é nele que nasce toda a transformação que importa. É ali que começa a sua liberdade emocional, mental, energética. É ali que você começa a se tornar a pessoa que você sempre soube, lá no fundo, que poderia ser. E talvez você me pergunte, mas será que eu tenho isso dentro de mim? E eu te respondo com toda a sinceridade possível. Se você está aqui, ouvindo essas palavras, buscando clareza, sentindo que tem algo em você pedindo um outro caminho, então sim, esse ponto de presença já está vivo aí dentro. Talvez tímido, talvez ainda frágil, mas vivo. E isso basta para começar. Agora, a pergunta que realmente importa, e a única que pode mover a sua vida daqui para frente, é: existe presença suficiente em mim para observar meus próprios pensamentos, motivações e impulsos? Se existe, mesmo que por poucos segundos por dia, então a transformação já começou. Porque a consciência não precisa que você seja perfeito, iluminado ou impecável. Ela só precisa de um instante de abertura, um instante de honestidade consigo mesmo. Um instante em que você diz: eu vejo isso acontecendo dentro de mim. E quando você vê, tudo o que antes era automático começa a perder força. Tudo o que antes te arrastava começa a se dissolver. E você, pela primeira vez em muito tempo, começa a voltar para casa, para dentro de si. Então respire fundo. Sinta o seu corpo. Perceba a vida pulsando aí dentro agora. É neste exato instante que a transformação começa. E ela começa dentro, sempre dentro. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um e-book
Desafio 30 dias de gratidão. Um desafio simples para transformar sua mente, humor e resultados. E também deixei o link de um guia prático, inspirado em Eckhart Tolle, para silenciar a mente. Confira! Quando essa presença começa a despertar, algo muito interessante acontece. Você finalmente percebe que a maior parte daquilo que você chama de pensamento não é você. É só um mecanismo repetindo memórias, medos, comparações, frases antigas que você ouviu e armazenou sem perceber. É como se a mente tivesse vida própria e fosse puxando você pela mão, te levando para lugares onde você nem queria ir. Um pensamento fala: minha vida está difícil. E antes mesmo de você respirar, outro aparece dizendo: nada dá certo. E logo depois surge mais um, trazendo uma lembrança ruim, depois outro com medo do futuro, e quando você vê, já está completamente capturado por uma corrente de histórias que nem sempre são verdadeiras. Histórias que inflamam sua ansiedade, distorcem sua visão e te jogam num labirinto interno, onde cada esquina tem uma voz dizendo algo diferente. E o mais curioso é que até esse momento você acreditava que todos esses pensamentos eram seus. Como se fossem ordens que você precisava obedecer. Como se cada ideia que passasse pela sua cabeça tivesse autoridade sobre você. Mas quando a presença desperta, você começa a perceber o movimento. E perceber o movimento já te coloca fora dele. Tolle fala muito sobre isso, sobre não seguir cada pensamento como se fosse uma convocação obrigatória. É como se ele dissesse: veja o que está acontecendo aqui, mas não se torne isso. E essa frase é muito mais profunda do que parece. Porque seguir o pensamento é como entrar num rio caudaloso sem nem perceber que está entrando. Observar o pensamento, por outro lado, é ficar sentado na margem, vendo a água passar. A água continua correndo, mas ela já não te arrasta. E talvez esse seja o treino mais transformador de todos: observar sem julgar. Parece simples, mas muda completamente a forma como você se relaciona com você mesmo. Quando você apenas observa, sem condenar, sem dramatizar, sem tentar bloquear, algo dentro de você relaxa. A mente perde força porque percebe que não tem mais alguém reagindo a cada imagem, cada frase, cada memória que surge. Ela joga a isca, mas você já não morde. E aos poucos, você descobre que é possível viver sem ser arrastado pela próxima narrativa que a mente inventar. A mente vai continuar criando histórias. Esse é o trabalho dela. Mas você começa a atuar de um lugar mais profundo, onde o pensamento não manda. Onde o pensamento é só uma ferramenta, e não mais um tirano interno. É como sair de uma tempestade e perceber que existe um céu claro acima dela. A tempestade continua lá, mas você não está mais no olho do furacão. E não pense que isso exige perfeição ou algum estado místico inalcançável. Nada disso. O que transforma é a constância. Pequenos momentos de presença espalhados ao longo do dia. 5 segundos onde você percebe a respiração. 3 segundos onde você nota a emoção antes que ela te domine. 10 segundos onde você observa um pensamento e diz internamente: eu estou vendo você. Esses segundos somados mudam uma vida inteira, porque cada instante de consciência é uma fresta por onde a liberdade entra. É assim que a paz começa. Não com grandes promessas, mas com pequenos despertares. E o mais bonito de tudo isso é que, quando você começa a perceber o movimento da mente, algo profundo se abre. Você descobre que há um espaço dentro de você que não se mexe, não se agita, não reage. Esse espaço é silencioso,
vivo e cheio de presença. E quando você toca esse espaço, mesmo que por um breve segundo, você sente um sabor de liberdade que nenhuma história mental é capaz de oferecer. E aí você entende que não é a mente que te aprisionava, era o hábito de segui-la sem questionar. É assim que nasce a verdadeira transformação. Não quando a mente desaparece, mas quando você deixa de ser refém dela. Quando você vê o pensamento sem ser levado. Quando você sente a emoção sem ser engolido. Quando você reconhece a história sem cair dentro dela. Esse é o primeiro passo para viver de um jeito completamente novo. E é aqui que muita gente se engana. Porque quando falamos sobre observar a si mesmo, algumas pessoas acham que isso significa voltar ao passado, revirar cada memória, destrinchar cada detalhe da infância, procurar culpados, montar teorias sobre o próprio comportamento. Só que esse tipo de investigação, apesar de ter seu valor em alguns momentos, não é o que desperta a consciência. A consciência não nasce de explicações. Ela nasce de presença. Há situações, claro, em que compreender traumas e contextos faz parte da jornada humana. Às vezes, entender de onde veio um padrão te ajuda a aliviar a culpa e enxergar que você não é um monstro que imaginava. Mas mesmo nesses momentos, a verdadeira mudança não vem da explicação em si. Ela vem da luz que você joga sobre aquilo, da clareza que surge quando você olha para o fato sem aquela velha carga emocional que antes te consumia. E a verdade é que quanto mais consciente você se torna, menos compulsão existe de entender a própria vida. Porque entender, no sentido mental, sempre te empurra para a cabeça. E a cabeça, você já sabe, é especialista em complicar o que é simples. A mente adora criar teorias, argumentos, análises intermináveis, mas a consciência, essa presença silenciosa, não precisa disso. Ela não precisa transformar sua vida inteira em uma narrativa lógica para finalmente descansar. Ela simplesmente descansa, porque ela existe além da narrativa. É paradoxal, mas quanto mais desperto você fica, menos vontade tem de rotular tudo. Menos pressa você sente para concluir algo. Menos necessidade existe de encaixar cada pessoa em uma caixinha, cada acontecimento em uma explicação, cada dor em uma categoria. A presença desfaz essa compulsão. Ela te liberta do vício de querer resolver mentalmente aquilo que só pode ser visto, sentido e dissolvido com consciência. Sabe aquele impulso de entender por que alguém te tratou de determinada forma? Ou aquela urgência de descobrir o que isso significa na minha história de vida? Ou aquela vontade de saber a origem de cada pensamento, cada medo, cada comportamento? Pois é. Quando a presença desperta, isso começa a perder importância. Não porque você se torna indiferente, mas porque você percebe que, no fundo, entender tudo não te ajuda tanto quanto parecia. O que realmente te liberta é ver com clareza o que está acontecendo dentro de você agora. E quando você vê, sem tentar transformar tudo em história, algo profundo acontece. Você se conecta com a vida sem filtros, sem legendas, sem interpretações automáticas. E isso por si só muda totalmente o modo como você experimenta o mundo. De repente, aquilo que antes te prendia começa a perder peso. Aquilo que parecia enorme vai ficando pequeno. E aquilo que antes machucava com tanta força perde espaço,
porque você não fica mais repassando mentalmente o mesmo roteiro pela milésima vez. É curioso perceber que quanto mais presente você se torna, mais simples a vida fica. Não porque os problemas desaparecem, mas porque você para de colocar camadas e camadas de significado em cima deles. A presença substitui a busca frenética por conclusões, substitui a necessidade de explicar tudo, substitui aquela mania de montar um romance trágico sobre cada acontecimento. E quando essa busca cai, o silêncio interior aparece. E é nesse silêncio que você finalmente se encontra. Não como a personagem da sua história, mas como a consciência que observa tudo. E aí, pela primeira vez em muito tempo, você respira de verdade. E quando falta presença, nasce automaticamente um hábito muito comum e muito destrutivo, que é julgar compulsivamente tudo e todos. É impressionante como a mente faz isso sem pedir licença, sem anunciar, sem sequer nos dar a chance de respirar. Você olha para alguém e, em segundos, sua cabeça já criou uma ficha completa dessa pessoa. Quem ela é, se você gosta, se você não gosta, se representa risco, se merece sua atenção, se deveria agir de outro jeito, se está certa, se está errada. Tudo isso acontece tão rápido que você nem percebe que não está vendo a pessoa, está vendo o rótulo que a sua mente colou nela. É como se a mente tivesse um carimbo em cada mão e saísse distribuindo etiquetas invisíveis pelo mundo. E o pior é que essas etiquetas determinam a forma como você sente, reage, conversa e até como se afasta dos outros. Sem perceber, você começa a viver dentro de uma narrativa mental sobre o mundo. Uma narrativa que você mesmo construiu, mas acredita como se fosse a realidade absoluta. E aí é que começa o sofrimento desnecessário. Porque você não está mais respondendo ao que está acontecendo agora. Você está respondendo ao que a sua mente está te dizendo sobre o que está acontecendo. Tolle chama isso de ausência. A ausência de você mesmo. É quando você não está ali, só o ego está. E o ego é muito barulhento. Ele pensa, interpreta, comenta, compara, julga, acusa, se defende, se justifica e no final ele empacota todo esse barulho mental e chama de eu. Como se isso fosse a sua verdadeira identidade. Mas não é. A presença verdadeira é outra coisa. É o espaço silencioso que vê tudo isso acontecer. É aquela parte de você que percebe que está julgando. Percebe que está interpretando. Percebe que está criando histórias sobre as pessoas, sobre o mundo e sobre você mesmo. E que mesmo percebendo tudo isso, permanece silenciosa, lúcida, estável. Essa parte é você. O resto é apenas condicionamento repetido ao longo de anos. E quando você começa a notar esse mecanismo, algo profundo se abre. De repente, você vê claramente que a maior parte do que você acha que sabe sobre alguém não passa de projeção. Você vê que julga porque tem pressa, porque tem medos antigos, porque seu ego quer se sentir seguro, superior, preparado para qualquer ameaça imaginária. E essa avalanche de rótulos te afasta não só dos outros, mas da vida real que acontece na sua frente. Te afasta do contato direto, do sentir genuíno, da experiência viva do agora. Quando a presença volta, ela desmonta essa compulsão. Ela te dá um pequeno intervalo entre o impulso de julgar e a sua reação. Um intervalo onde você pode respirar e perceber que não precisa acreditar na primeira frase que sua cabeça inventa. Esse intervalo é sagrado. É nele que você deixa de agir no automático. É nele que a consciência volta a assumir o lugar do ego. É nele que você percebe que não precisa prender ninguém,
nem a si mesmo numa moldura mental fixa. E quanto mais você pratica essa observação silenciosa, menos interesse você tem em rotular. Porque rotular dá trabalho. Rotular pesa. Rotular te prende, enquanto a presença te libera. A presença te permite olhar para alguém sem a urgência de definir quem essa pessoa é. Te permite ouvir, sem já estar preparando a resposta. Te permite sentir, sem comparar com nada. Te permite existir sem defender nenhuma imagem de si mesmo. E aos poucos você vai percebendo que este olhar sem rótulos é a forma mais poderosa de ver o mundo, porque é a única forma verdadeira. O resto é sempre distorção, sempre barulho, sempre interpretação. A presença te devolve o simples, e o simples é onde a vida realmente acontece. É ali que você respira, percebe, acolhe, compreende e se liberta. Não porque você tentou, mas porque finalmente você está aqui. E quando a consciência começa a se expandir, algo muito curioso acontece. Você pode ter a sensação de que, de repente, sabe menos do que antes. Como se tivesse perdido aquela segurança mental de sempre ter uma opinião pronta, uma conclusão rápida, uma resposta automática para tudo. E isso, para o ego, é desesperador. Porque o ego vive de certezas, mesmo quando essas certezas são ilusões. Mas, na verdade, esse momento em que você parece não saber é um dos estados mais férteis que existem. É como se você saísse daquela rigidez mental de querer interpretar tudo na hora e entrasse em um espaço interno mais aberto, mais flexível, mais receptivo. E só quem já passou por isso entende o alívio que é não precisar opinar sobre tudo. Simplesmente ver, sentir, pausar. A ausência desse impulso de interpretar imediatamente revela algo precioso. Você não está mais sendo guiado pela mesma mente condicionada de sempre. Aquela mente que, por hábito, rotula tudo, julga tudo, compara tudo. Quando esse mecanismo perde força, sobra um espaço imenso dentro de você. Um espaço que parecia escondido. Um espaço que não grita, não exige, não pressiona. Um espaço silencioso e absolutamente vivo. É aí que o ego protesta. Ele começa a dizer: se você não julgar, vai ser enganado. Se você não interpretar tudo na hora, vai perder o controle. Se você não entender tudo o tempo todo, vai ficar vulnerável. O ego fala com a urgência de quem acredita que está te protegendo, mas, na verdade, está apenas tentando manter seu velho posto de comandante absoluto. E o mais irônico é que o ego fala de clareza, mas vive na confusão. Ele fala de proteção, mas vive na paranoia. Ele fala de controle, mas vive em constante medo de perder o controle. Enquanto isso, a verdadeira clareza nasce justamente do lugar oposto. Nasce do silêncio. Nasce daquela suspensão momentânea do julgamento. Nasce daquela pausa interna, onde você vê as coisas como são, sem a interferência do pensamento apressado. Esse estado de não saber não é ignorância, é humildade interior, é abertura, é uma disposição interna para olhar sem filtros, sem antecipar, sem concluir antes da hora. E surpreendentemente, quanto mais você se permite ficar nesse espaço, mais lúcido você fica. Porque a sabedoria não vem da mente treinada a julgar. A sabedoria vem do silêncio consciente, que observa antes de responder. É desse silêncio que surgem os insights verdadeiros, aqueles que não foram construídos pelo raciocínio, mas que simplesmente emergem como algo evidente. E quanto mais você se aprofunda nisso,
mais percebe que esse não saber é, na verdade, a porta para um saber muito mais profundo. Um saber que não é intelectual, não é decorado, não é ensinado, é percebido. É o tipo de sabedoria que aparece quando você está realmente presente diante da vida. E essa sabedoria não vem carregada de ansiedade, não vem recheada de tressa, não vem adornada de medo. Ela vem limpa, vem tranquila, vem firme, mas não rígida, vem silenciosa, mas poderosa. Esse é o terreno fértil onde a consciência verdadeira nasce. E só nasce nesse terreno, porque enquanto sua mente estiver ocupada demais tentando entender tudo, ela não deixa espaço para que algo novo entre. Enquanto você estiver correndo atrás de certezas, não percebe as respostas que estão no silêncio. Enquanto você estiver tentando controlar a vida, não consegue sentir a vida. Por isso, quando você se perceber nesse lugar, nesse campo interno onde a mente parece quieta e você parece não saber, não fuja. Não ache que está ficando lento, desligado ou menos inteligente. Você está apenas entrando em um outro tipo de inteligência. Uma inteligência que não vem da cabeça, vem da consciência. E essa consciência, quando cresce, muda tudo. Absolutamente tudo. E para explicar esse estado tão diferente do funcionamento comum da mente, Tolle traz um exemplo clássico: Sócrates. Quando ele dizia, "Eu sou sábio porque sei que nada sei." Muita gente pensa que era humildade exagerada, mas não era. Era um reconhecimento profundo de que existe uma inteligência que só aparece quando você não está agarrado às próprias certezas. Sócrates começava suas conversas a partir desse vazio interior. Um espaço onde ele não tinha respostas prontas, não carregava opiniões rígidas, não chegava com conclusões pré-fabricadas. E justamente porque ele não estava preso a nada, algo completamente novo podia nascer ali. Insight verdadeiro, clareza espontânea, compreensão que não veio de esforço mental, mas dessa abertura silenciosa. E é isso que Tolle aponta quando fala sobre presença. Esse estado em que a mente está quieta, mas não desligada. Silenciosa, mas extremamente alerta. É um silêncio vivo. Um silêncio que persegue, que observa, que acolhe. Um silêncio que não sufoca, ao contrário, te devolve para você mesmo. Quando você pensa no nada sei de Sócrates com a mente comum, isso assusta. Parece ignorância. Parece falta de preparo. Parece vulnerabilidade. Mas quando você olha com profundidade, percebe que esse nada sei é justamente o espaço onde tudo o que é verdadeiro pode surgir. Porque a mente, quando está cheia demais, não tem espaço para o novo entrar. Ela funciona como um copo transbordando. Não importa o quanto você tente colocar ali dentro, nada permanece. Só que quando há silêncio, quando há esse estado de abertura interior, é como se a água baixasse. E de repente, há espaço, há receptividade. Há uma disposição interna para olhar além das respostas antigas. E é nessa brecha que uma sabedoria maior se manifesta. Eckhart traz um experimento tão simples que, à primeira vista, muita gente subestima. Ele diz: quando o silêncio surgir, apenas permaneça nele, sem tentar preenchê-lo com pensamentos, sem correr para buscar uma sensação, sem puxar novas ideias para dentro. Apenas permaneça. E parece fácil, mas é justamente aí que você percebe o quanto a mente é inquieta e o quanto você foi treinado a fugir do silêncio como se fosse um lugar perigoso. Porque no silêncio, por um instante, você não sabe seu nome, não lembra da sua história, não se apoia nos papéis que desempenha na vida. Nada disso aparece.
E mesmo assim, você continua existindo. Existe algo em você que não depende de etiqueta alguma para ser real. Existe uma presença que continua ali, mesmo quando nada daquilo que você costuma chamar de eu está sendo acessado. Esse espaço é o que Tolle chama de ser, pura consciência. É quase como se você pudesse ver a si mesmo antes de qualquer pensamento chegar. Antes da memória, antes dos medos, antes das expectativas. Uma lucidez limpa, desprovida de ruído. Uma sensação profunda de eu sou, sem precisar completar com mais nada. Clique em gostei se você curtiu esse conteúdo. Compartilhe com alguém que você acha que também pode gostar. Nos ajude se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E deixe nos comentários sua reflexão sobre o vídeo.